Emerson Viana, ele que sabe tudo e mais um pouco do assunto. Vem pra cá, Emerson. Tudo bom? Seja bem-vindo. Não é a primeira vez aqui, né? É a segunda vez, verdade. A primeira vez, acho que quem conversou com você foi a Kelly, talvez? Sim, a Kelly. Ah, muito bem. Como é que você se encontrou na psicologia? Trabalhando com igrejas principalmente, né, a gente via muito sofrimento das pessoas, né? As pessoas tinham coisas que elas resolviam na parte espiritual, mas na parte emocional não conseguiam resolver, né? Então foi aí que nós decidimos trabalhar com a psicologia para ajudar também as pessoas, não só na parte espiritual, também na parte psicológica. O mais legal é que hoje a gente consegue entender, né, essa parte espiritual e essa parte psicológica mesmo, né, mental, enfim, como uma única coisa, né? Porque realmente somos corpo, alma e espírito. E há muito tempo atrás, a gente não conseguia compilar os três, né? E hoje a gente consegue entender isso, como é importante. Dos anos 70 para cá, as pessoas começaram a cuidar mais da parte física, né? A parte espiritual se cuida desde Jesus, né? Desde a época de Cristo, né? Sempre as religiões aparecendo, né? Para as pessoas buscarem esse lado. E a parte física começou a partir dos anos 70, né? As academias começaram a aparecer, né? Hoje qualquer pessoa, né, que você conhece faz academia, cuida, né, do corpo, faz uma boa alimentação, mas a parte da alma ainda está muito para baixo, né? Algumas pessoas acham que ainda não é necessário cuidar da parte psicológica, da parte dos prazeres, dos desejos, né? E aí elas acabam se afastando um pouco desse lado. E hoje a gente vai falar aqui sobre a questão do burnout, né? Porque o burnout, gente, hoje ele acumula, assim, uma série de sintomas, uma série de fatores, né? E a gente vê o quanto as pessoas estão sendo afetadas. Isso, gente, olha, não é classe social, não é porque é homem que é mulher. Não, gente, hoje a gente entende que o burnout é um mal que está no século, né? Assim como a ansiedade, a depressão e outros sistemas emocionais, outras questões emocionais que a gente vê ao longo do tempo. E o quanto é importante a gente cuidar dessa saúde mental, física, espiritual, né? E trazer aqui para você que está nos assistindo essa reflexão. Então eu quero deixar aberto aqui o nosso telefone para você, se tiver alguma pergunta para fazer para gente, pode mandar no nosso WhatsApp, tá? No 011 93441 7979, tá? A gente quer responder as suas perguntas, independente da questão de ser burnout, mas se tiver alguma questão na tua alma, enfim, na tua questão mental, a gente tá aqui, aberto, o telefone tá na tela, pode mandar a sua pergunta. Agora, Emerson, eu quero te perguntar, o que é o burnout? Para quem não conhece e não sabe o que é. O burnout, Bárbara e telespectador, ele é uma síndrome, né? Ou seja, é um aglomerado de coisas que levam a pessoa a um desgaste muito grande, né? Burn vem de queimar e out de fora, ou seja, a pessoa acaba se queimando, ela acaba sendo deteriorada com o passar do tempo. O burnout, né, a síndrome de burnout, ela está inteiramente ligada à questão trabalhista, né? Ou seja, de pessoas que trabalham. E onde vem esse desgaste? Da pessoa, muitas vezes, ela não saber a separação entre o trabalho e a vida, né? Entre os cuidados da vida dela com as questões do trabalho. E para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. 30% dos trabalhadores do Brasil, né, tem a síndrome de burnout. Ou alguns desencadeadores, né, alguns gatilhos que levam à demonstração dessa síndrome. O campeão é o Japão, né, não poderia ser diferente, porque lá as pessoas são muito apegadas ao trabalho, trabalho é a vida de muitos japoneses, né? Então o Japão tem 70%, né, de casos de burnout, ou seja, nossa, 70%, é muita gente! 70% das pessoas do Japão, elas trazem os sintomas do burnout. Depois, na sequência, vem a China, né, com um pouquinho abaixo do Brasil, com 24%, Estados Unidos 23% e Alemanha, né, esses países que mais trazem a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout é aquele desejo muito grande de trabalhar, viver a vida do trabalho e não saber separar lazer, trabalho, vida, coisas, parte social, etc., que leva
a pessoa a essa síndrome. A gente ouvia falar, né, há um tempo atrás, sobre os workaholics, né, até hoje tem, que é aquela pessoa que ela é viciada no trabalho. Tem relação entre Sim, um sim. workaholic e uma pessoa que teve o burnout? Geralmente eles vêm associados, ou uma pessoa ela pode ser workaholic e ok, viver a vida dela tranquila? Então, tem muita associação, sim. Inclusive, algumas pessoas elas pensam que a síndrome de burnout ela só vem na pessoa quando ela não gosta do trabalho, quando ela é maltratada, quando ela passa por assédio moral dentro do trabalho, quando ela é pressionada a trabalhar. Não é só esses casos. Tanto é que se você pegar a escala da síndrome de burnout, quem mais apresenta a síndrome de burnout no Brasil, por exemplo, são os médicos e enfermeiros, né? Por quê? Porque a tensão daquele cuidado que eles têm que ter na questão do trabalho é muito desgastante, né? Então, uma cirurgia, o médico ele tem que prestar atenção ali plenamente no que ele está fazendo. Não pode errar, né? O enfermeiro também. E depois da lista vem advogados, vem jornalistas, jornalistas inclusive, né, que está no segundo da lista de burnout, porque eles vão fazer uma reportagem, por exemplo, aqui no programa, você está ao vivo, você não pode errar, você tem que estar sempre bem. Uma pressão muito grande. Sim, é uma pressão muito grande. Então, toda vez que o nosso trabalho ele é levado a uma pressão, ele pode gerar a síndrome de burnout, né? Alguns sintomas, alguns gatilhos que depois podem ir piorando conforme a minha dedicação àquilo. Então, tudo que eu faço assim, com zelo, muita dedicação, ou mesmo pressionado, pode gerar síndrome de burnout. Então, tanto a questão de eu trabalhar com força, né, de todo o meu coração, como também um trabalho que eu não gosto, não gostar, pode gerar a síndrome de burnout. E quais são os sintomas físicos mesmo que a pessoa pode sentir? Então, as questões da síndrome de burnout, ela traz questões físicas e psicológicas, né? Então, na parte física, você se sente muito cansada, muito desanimada. Na sequência, você já não tem mais vontade de trabalhar com aquilo. Parece que você começa a ter uma desmotivação, o trabalho que você gosta tanto, mas você não gosta mais de estar ali. Chega segunda-feira, você, meu Deus, segunda-feira, tem que trabalhar, não aguento mais, não vejo hora de tirar férias, né? Começa a vir esses desejos, esses sentimentos, e você começa a ficar mais irritada, você começa a brigar mais na sua casa, você começa a se separar mais das pessoas, você não tem mais aquele vínculo familiar. Quando tem uma festa, você prefere ficar dormindo em casa ao invés de ir para esta festa. Então você começa a ter um desgaste de uma tal maneira que o seu cansaço é evidente. As pessoas percebem, elas olham para você e vê uma diferença. E aí que vem muitas vezes, Bárbara, aquele caso da pessoa perder familiar, perder o casamento, perder, né, pessoas que ela ama, não ter mais aqueles amigos, né? Porque muitas vezes num matrimônio a pessoa acaba reagindo de uma maneira não satisfatória, né, com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, né? E acaba tendo essa desunião familiar. Então, o síndrome de burnout é um caso que tem que ser cuidado, e as pessoas que estão, né, vivendo desta maneira, elas devem procurar ajuda. E como que é o tratamento para quem tem, né, o burnout, que já tem, né, chegou lá, o médico falou, não, você teve um burnout, você está em um burnout, eu não sei como é que fala exatamente, mas qual que seria o tratamento para essa pessoa, para ela poder sair desse lugar, né? Então, tem o tratamento psicológico e o tratamento clínico. Dependendo do nível do burnout que a pessoa ela se encontra, ela vai precisar da ajuda de remédio. Já é um caso, muitas vezes, que não tem muito como sair daquela situação. Ela está já num nível que, sem remédio, ela não vai conseguir sair daquilo. Então, ela já está num nível de ansiedade generalizada, ou de uma depressão que ela não tem mais vontade de fazer nada, que ela já pediu licença do trabalho. Então, neste caso, ela vai ter que cuidar com remédios. Na questão psicológica, que é a minha área, a pessoa, ela, além de fazer um tratamento psicológico, ela vai ter também que mudar os seus hábitos. A mudança de hábito é a primeira coisa que tem que acontecer. Ou seja, eu já atendi muitos pacientes com síndrome de burnout ou que estavam
próximos da síndrome de burnout e tivemos que mudar a agenda completamente da pessoa. Então você tem o seu trabalho hoje, que você trabalha, saiu daqui, você muda a chavinha, você não tem mais contato com o trabalho, agora aquele momento é o momento da sua família, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, é o momento de você ir no cinema, é o momento de você curtir a vida, para você descansar e ter o ânimo para você voltar para trabalhar no dia seguinte. Então a mudança de comportamento ela é muito importante. Houve um entrave, né, na questão da pandemia, porque muitas pessoas na questão da pandemia até hoje começaram a trabalhar home office, né? E o home office ele também é um agravante para o burnout, tanto é que os números de burnout eles aumentam muito depois da pandemia. Por quê? Porque hoje as pessoas fizeram da sua casa parte do seu trabalho. Então não é mais aquele negócio, eu vou lá trabalhar sexta-feira, chega de aluguel, chega de patrão, quero diversão, né? Vamos curtir a vida. Não, chega no sábado, no domingo, meu patrão me manda uma mensagem, chega o e-mail, eu tenho que resolver alguma coisa, e muitas pessoas, elas até mesmo trouxeram o trabalho para dentro do seu quarto, para dentro da sua cozinha, para dentro da sua sala, que tem pessoas que põem uma mesinha na sala e trabalham lá da sala. Então chega sábado e domingo, eu olho para o computador, eu sinto aquele... Estou no mesmo ambiente, né? Estou no mesmo ambiente de trabalho. Então a separação do trabalho, ela é muito importante. Por isso que médicos e enfermeiros, eles estão no primeiro da lista, porque como que eu vou desligar do meu trabalho, sendo que às 3 horas da madrugada, uma paciente pode me ligar, precisando de uma urgência, eu tenho que sair da minha casa e atender a urgência médica e tenho que estar sempre a postos para cuidar dos meus pacientes, né? Então, tem pessoas que, infelizmente, elas não desligam, elas estão sempre produzindo, né? Sempre produzindo. O policial, por exemplo, nossa, imagino. Ele está em casa, ele está em alerta. Ele está em sentido de alerta, porque a qualquer momento pode ouvir um barulho, a qualquer momento ele pode ser chamado, e muitas vezes não sai da mente. Agora eu não sou mais policial, agora eu sou o marido, agora eu sou a esposa, agora eu sou o filho, né? Agora eu sou o pai. Não, eu sou o policial. Então, a todo instante, a todo momento, você está trabalhando na sua mente. E aí o nosso corpo não aguenta. Não aguenta, né? Eu acho que, e muitas vezes é aquilo, né? O corpo fala mesmo. Então, uma forma do corpo parar a gente é colocando esses sintomas, né? E é muito surreal, assim, a forma como a gente percebe isso, né, no nosso corpo. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem o burnout, primeiro vem o burnout e depois leva essa pessoa a ter uma depressão, uma ansiedade, ou uma pessoa que ela já tem ali um grau de ansiedade, já tá tratando a depressão, ela pode vir a ter o burnout, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou tudo tem a ver com tudo? Não, excelente pergunta, Bárbara. Excelente pergunta. Sim, tem pessoas que elas têm mais facilidade para desencadear o burnout. Por exemplo, os melancólicos, eles são pessoas que são muito dedicadas, pessoas que gostam muito demais do trabalho, pessoas que gostam do perfeccionismo. Então, por exemplo, você pega um melancólico, ele tem manias de perfeição. Eu tenho que melhorar, eu não posso ser do mesmo jeito, eu tenho que produzir cada vez mais, eu tenho que cada vez mais crescer, eu tenho que ser perfeito. E isso leva a pessoa a estar trabalhando constantemente, né? Então, essas questões também, elas podem afetar muito essa parte. Então, assim, primeiro, como você perguntou, a pessoa desencadeia primeiro esse desejo de perfeição, de melhorar, de ser o melhor, principalmente nessa concorrência que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né? Não adianta só você ser formado, você precisa ter a melhor formação. Não adianta só você ser uma repórter, você precisa ser a melhor repórter. Não adianta só você ser um médico, você precisa ser o melhor médico. Então as pessoas muitas vezes nessa busca, elas acabam desencadeando o burnout. Agora na tua visão, né, como um homem super estudado aí, tanto na questão da psicologia, quanto também na questão da espiritualidade, como é que hoje a gente pode encontrar esse equilíbrio, né? Porque assim, a sociedade, ela realmente impõe na gente essa questão de sempre você estar produzindo. Acho que me coloco também agora até como, né, nessa questão da mulher sempre tem que dar conta, a mulher sempre tem que produzir, a mulher tem que dar conta de casa, a mulher tem que dar conta fora de casa. E como é que a gente consegue achar esse equilíbrio? É muito, muito difícil, assim, a mulher geralmente está muito sobrecarregada, né? O que fazer?
Para os meus pacientes, Bárbara, eu costumo colocar uma coisa simples, uma coisa básica, onde nós fazemos uma tabelinha ali, você faz uma tabela, né, e você coloca ali os momentos de você trabalhar, os momentos de você estar no lazer com a sua família, os momentos de você estar ali com o seu marido, se divertindo. Hoje o que acontece? Se você analisar a sua vida, você vai ver que é assim. Se o telespectador analisar a vida dele, ele vai ver que é assim. As pessoas são muito de improviso, né? Então chega ali, o que nós vamos fazer sábado, domingo, né? Não sei, vamos para cá, vamos para lá, não, estou cansado. Não vou passear. Eu queria ir no clube, mas desisti, porque eu estou muito cansado. Então assim, coloque regras, né? Segunda-feira é o meu dia de fazer assim, assim, assim. Entendeu? À noite eu vou fazer isso aqui. À tarde eu vou para cá. À noite eu vou para lá. Sábado eu vou para academia. Domingo eu vou para o clube, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa tem que compreender, Bárbara, que o cansaço nosso não é muitas vezes o físico. O burnout, ele causa mais estresse na parte psicológica, na parte mental, né? Então ele cansa o físico, também cansa, mas não chega nem aos pés da nossa parte mental. Então se eu estiver cansado mentalmente, eu fazer uma academia, um exercício, uma natação, ou ir no clube, ou passear com a minha família, isso vai me desestressar. Eu vou ficar bem, eu vou ficar legal, me sentir legal, porque eu estive com as pessoas que eu gosto. Então se a pessoa ela não cortar essas partes de trabalho, e muitas vezes você ouve assim do marido, o telespectador ouve da esposa, por exemplo, não vou sair agora porque eu tenho que terminar um trabalho, porque eu tenho que fazer uma prova, porque eu tenho que fazer isso aí. Essas questões elas têm que ser cortadas, entendeu? Eu tenho que ter meu momento para minha família, eu tenho que ter meu momento para ir na igreja, ou para curtir meu domingo, ou para passear, ou ir no cinema, ou fazer aquilo que eu gosto, e ninguém pode me impedir de fazer isso aí. Entendi. Se eu continuar naquela pegada de tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar uma situação, então fica muito difícil. Fica muito pesado, né? Muito pesado. Fica algo assim que, claro, a gente tem as nossas obrigações, mas assim, a gente já tem nossas obrigações. Se essas obrigações forem a coisa mais chata que a gente vai fazer ali, aquilo vai pesando, né? Como é que a gente pode, então, evitar o burnout, evitar esse desgaste como estresse? Claro que você já deu aqui uma dica importantíssima sobre a questão da organização, mas agora dentro do trabalho, como é que a gente pode evitar chegar a ter um burnout mesmo? Isso trabalhando no lugar que eu gosto, como também trabalhando no lugar que eu não gosto e preciso. Sim, também ótima pergunta, excelente pergunta, muito boa. Assim, Bárbara, quanto mais nós vamos evoluindo, mais o mundo vai cobrar de nós, né? E o mundo tem esse direito porque é evolução, então fica aí. Antigamente você chegava sexta-feira, você não trabalhava mais, você saiu da empresa, acabou. Só tinha o aparelho de telefone, se seu chefe te procurasse, alguém falava que você foi viajar e acabou. Hoje, com a chegada da tecnologia, o trabalho ele está no meu computador, o trabalho está no meu celular. Eu tenho acesso direto ao meu chefe. Meu chefe manda um WhatsApp e ele vê lá que eu acessei, que eu vi, ficou azul, ticou ali azul. Ele viu a minha mensagem. Então eu tenho que responder ao meu chefe, eu tenho que responder ao meu trabalho. E eu não consigo mais fazer essa separação entre vida pessoal e vida do trabalho, né? Então, infelizmente, a tecnologia nos ajudou, já pensou, nós passarmos pela pandemia sem podermos trabalhar, né? Ficar em casa, lockdown, sem ninguém trabalhar. Então, ela ajudou demais, né? Porque as pessoas resolveram muitos problemas e a economia do mundo girou. Mas, em contrapartida, isso tem o seu preço também. Hoje em dia, você tem que estar 24 horas pronta para o seu trabalho. Vamos fazer uma reportagem, vamos fazer um trabalho, vamos atender um paciente, policial vai atender uma ocorrência, né? E vamos ficar ligados porque o mundo cobra isso de nós. Se nós não falarmos não ao mundo, se você não disser não ao mundo, e eu tenho uma vida, eu tenho que cuidar da minha saúde física, espiritual e psicológica, não vai ter jeito. As pessoas vão entrar no burnout. Por exemplo, o japonês, ele é um povo que ele não aceita esse negócio de sempre, né? Todo mundo ouve falar sobre isso. O japonês tem que trabalhar, tem que estar ali, eles não têm folga, trabalha de manhã, de tarde, de noite, ou seja, campeão mundial de burnout, né? Eles estão estressados e isso influencia na questão
física, na questão familiar, na questão de doenças, né? Futuramente será o povo mais doente do mundo. Por quê? Porque não abdica do trabalho. Então, se eu não falar não ao mundo e colocar ali minhas partes que eu tenho que fazer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer os limites, eu tenho que dar limites ao mundo, eu tenho que dar limites à minha empresa, eu tenho que dar limites para aquilo que estão me cobrando. Né? Então, não posso porque é meu dia de lazer, não posso porque é meu final de semana, eu vou estar com a minha família, não posso porque é o final de semana eu vou passear com a minha filha. Então, nós temos que colocar isso, essa regra. Se não colocarmos, não tem jeito. Né? Não tem muito o que fazer. Geralmente mais homens ou mais mulheres que têm o burnout? Ou isso é misturadinho? Tem? Mais mulheres. Mais mulheres? Você matou a charada, né? A mulher, além do trabalho, ela continua o trabalho na sua casa, na sua residência, né? Ela tem o trabalho muitas vezes com o filho. O homem geralmente, até hoje, né? E não vamos também punir os homens por causa disso, né? Talvez seja até uma esperteza, uma expertise do homem, né? Ele chega em casa, estou cansado, deita no sofá, vou assistir meu filme, né? Vou descansar. E a mulher, por próprio instinto materno, ela tem que chegar em casa, ela tem que abraçar o filho, ela tem que ver o que o filho fez na escola, pegar a lição do filho, ver se o filho está aprendendo, conversar, brincar, né? Ou seja, a mulher acaba se estressando mais. E também muitas mulheres, ao final de semana, fazem da sua casa o seu ambiente de trabalho. Então, no final de semana, eu vou limpar, vou passar, vou cozinhar. Pois acho que você tem uma câmera escondida lá na minha casa, tá vendo, hein, Emerson? Mas e querendo ou não, mesmo que nós mulheres, não vou fazer nada, eu vou deixar, não vou fazer mais nada. Tá, você aguenta ficar 1, 2 dias, aí você vê a louça crescendo assim na pia, você não aguenta, a gente vai lá e resolve, né, não tem jeito. Mas eu acho que a melhor forma também é ter um diálogo, achar um caminho, né, o marido não pode ajudar, a mulher trabalha fora, então vamos tentar pôr alguém aqui uma vez por semana para dar uma força, né? Eu acho que tudo é uma questão de achar um caminho, né? Porque a gente sabe que realmente hoje é quase que impossível a mulher não trabalhar, né? Hoje a gente, pela questão econômica que a gente vive do país, enfim, contas altas, ainda mais nós que moramos aqui em São Paulo, a gente tem um custo de vida muito alto, então hoje é muito difícil o homem conseguir ser o provedor sozinho da casa. Sim, não consegue, mas na parte do cuidado da casa, os homens ainda não atinaram. Ei, homens, deixa a desejar, né? Vai dar bronca aí. Vamos perceber que a gente tem que cuidar. Aliás, é bíblico isso, né, Bárbara? O apóstolo Pedro diz ali, né, que nós temos que viver a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar seria o quê? Você entender que hoje a sua esposa trabalha e que você tem que ajudar nas coisas domésticas, na parte doméstica, né? Um homem tem que aprender a fazer um almoço, uma comida, lavar um prato, lavar uma louça, obviamente, né? Porque para não pesar muito para a mulher, né? Porque se ela não atinar para isso, ela também vai acabar tendo síndrome de burnout. Eu atendi uma paciente uma vez, ela estava quase chegando ao síndrome de burnout, e o problema dela era exatamente isso. O trabalho dela era estressante, né? Ela é professor também está muito apto à síndrome de burnout, principalmente professor de escola municipal e estadual, né? Porque é muito pesado. Muitas crianças, né? E em casa ela tinha que trabalhar também. Aí eu fiz uma terapia com ela que ela tinha que deixar a louça suja, assistir o filme e deixar ali. Depois ela levantava e quem disse que ela conseguia? Ela não conseguia de jeito nenhum. Tava difícil. Olha, eu consigo ficar 5 minutos e aquela louça fica olhando para mim, vem me lavar. E ela ia e acabava, e foi difícil, mas com o passar do tempo ela aprendeu e ela conseguiu colocar essas bases na sua vida e melhorou assim, né, grandemente. Não é fácil, é isso, porque é um instinto, né? Sim, instinto. Eu acho que é isso, é meio que como, quase que hormonal, né, a coisa, assim. Então, eu acho que a gente realmente precisa se forçar muitas vezes, né? E deixar mesmo, entendeu? Um dia, não, deixa. Eu também tinha sérios problemas, não dormia com um copo sujo, e a terapia me ajudou muito a sair desse perfeccionismo, desse lugar de perfeccionismo, depois, claro, de ter passado por uma crise terrível de ansiedade. Aprendi, né, na marra,
Mas assim, a gente tá trazendo para você aqui, não queira aprender na marra, a gente já tá te dando aqui ferramentas para você já prevenir, entendeu? E também colocar e organizar a sua casa, né? Claro, antigamente os homens eram 100% provedor da casa. Então a mulher, para ela se sentir útil, ela cuidava da casa, dos filhos, enfim. Hoje, com essa mudança, a gente não tá falando de inversão de papéis, tá? Porque isso não é legal. Você tem que ser a mulher da sua casa, seu marido tem que ser o homem da sua casa, e é sobre isso que a gente tá falando. Mas eu acho que tem que ter essa conversa, eu acho que tem que ter esse caminho, e dá para resolver isso. Nem Sim. que se for na terapia, né, Emerson? Dá para resolver. Mas essa questão é muito legal, Bárbara, porque, como você falou, né, no passado o homem era o provedor e a mulher cuidava da casa. E a mulher realmente, ela tem um instinto assim, como você falou, materno, ela tem mais assim, uma aptidão de cuidar com crianças, de lidar com crianças. Eu tento lidar com crianças, mas eu não sou tão bom como as mulheres. A mulher, ela tem um dom, né, uma vocação assim sabe conversar, sabe lidar com crianças, sabe ser mais simpática, né? E realmente não queremos tirar essa parte da mulher, mas o homem tem que contribuir, né? Por quê? Porque as mulheres, elas têm mais a apresentação da síndrome de burnout exatamente por causa disso, ou seja, o trabalho dela é dobrado. É em casa, né, o trabalho e também em casa. Então, se o homem der uma força, ela vai conseguir lidar com essa situação. E, em último caso, como você falou, né? Então vamos pôr a mão no bolso e vamos contratar uma faxineira, alguém para ajudar aqui em casa, para não ficar esse peso todo sobre a mulher. É verdade. Olha, super bacana o nosso bate-papo aqui. Emerson, quero te agradecer. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo, além de psicólogo também, você é bispo, né? Então tem a tua igreja também, enfim, fala um pouquinho, fala do teu programa também, que eu sei que você tem um programa maravilhoso que passa hoje aqui na nossa rede, então fala um pouquinho. É isso aí, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta programação, não perca um programa, né? É sempre bom nós estarmos aí assistindo aí a programação da Rede Mais Família, né? E quero lembrar que às 7h30 nós estamos aqui ao vivo, 7h30 até às 9 da noite, com o programa aqui na Rede Mais Família. E se você precisa de um tratamento, se você quiser também nos procurar na questão psicológica, né? Como a Bárbara falou, além da palavra, né? Eu costumo dizer, Bárbara, que a minha profissão é psicólogo, né? Minha vocação é pastor. Minha profissão, eu nunca falo que eu sou pastor como profissão, porque a profissão é psicólogo. Então, se você quiser a nossa ajuda, principalmente você que está estressado, ansioso, deprimido, angustiado, o trabalho já não te traz mais prazer. Às vezes você está no trabalho que você sonhou, o trabalho da sua vida, você fez faculdade para estar naquele trabalho e de repente você não está mais sentindo com vontade de trabalhar, você se sente desgastado, desanimado, você não tem mais forças para ir trabalhar. Cuida disso que você pode estar se aproximando de um burnout. Nós temos várias etapas do burnout e talvez você esteja se achegando a isso. Se você quiser, você pode nos procurar. Nós somos a Clínica Viva Psicologia, né? Tudo junto, você pode pesquisar no Google, no Instagram, no Facebook. Nós temos várias matérias, inclusive no Instagram, sobre essas questões de angústia, ansiedade, depressão. Você pode nos encontrar ali. Então, Clínica Viva Psicologia. E o nosso WhatsApp é o 11 97531 9966. Eu tinha dificuldade de memorizar esse número, depois eu descobri que eram todos números ímpares do maior ao menor. Olha, então não tem como errar, né? O 9, o 7, o 5, o 3 e 1. Olha, aí 9966, né? Então, qualquer um guarda esse número de WhatsApp e a hora que você precisar, pode contar com a gente. Muito bom! Olha, a gente vai seguindo aqui o nosso programa com mais coisas deliciosas para vocês.